Hoje, para não perder o costume, a gente vai falar de terror e de um subgênero que algumas pessoas acreditam existir, outras pessoas já não concordam tanto com isso, que é o tal do pós-terror, que são filmes aí que foram lançados principalmente nos últimos anos. A gente vai analisar uns filmes mais antigos e ver se eles cabem nessa categoria. São filmes que eu gosto bastante, o Wilton vai dar a opinião dele, é um convidado, um vídeo diferente, então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para um vídeo raro, coisa que eu quase não faço aqui. Esse rapaz já está na segunda ou terceira vez que ele participa de um vídeo aqui no canal. O Wilton do Fora da Sala, bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação, principalmente para falar de um tema que eu já de antemão falo que é pejorativo. Vamos, calma, vamos chegar lá. Então vamos lá, é um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia sobre o pós-terror, né, que é esse subgênero aí que eu não vejo problema as pessoas definirem alguns filmes, principalmente aí nos últimos 6, 7 anos. O Wilton já não concorda muito, acha que é pejorativo, acha que não tem necessidade. Vamos mencionar alguns filmes, né, muito conhecidos, lançados recentemente, mas também vamos trazer alguns clássicos de décadas e décadas atrás que podem também ser encaixados aí nessa nomenclatura. Eu até gravei um vídeo lá no canal Fora da Sala, que é o canal do Wilton. Inclusive, se você ainda não conhece Fora da Sala, é o primeiro link aqui na descrição. Vai lá, conhece o canal do cara, que é muito legal, já é um parceiro de vários anos aqui do Refúgio Cult. E eu falei que um dos meus filmes favoritos, vocês podem até não gostar tanto assim dele, que é o A Bruxa, né? Falei por que esse filme me marcou tanto e tal, blá blá blá. E o A Bruxa tá encaixado no pós-terror, que é um gênero, um subgênero que foi criado uma nomenclatura criada pelo Steve Rose. É isso o nome do cara mesmo? Exatamente. É um jornalista do jornal The Guardian. The Guardian, que fez um artigo falando sobre essa nova leva de filmes, né, que são filmes aí de terror não tradicional, não é aquele tipo. É por isso que muita gente se decepciona com esse tipo de filme. Ele trouxe que o conceito do pós-terror era um tanto que diferenciado, porque ele pegava o gênero do terror e trazia temáticas sociais ou até outros problemas mais sérios, entre aspas, né? Eu acho que é uma colocação tanto pejorativa, como eu já utilizei o termo aqui, porque quem conhece o terror, mesmo de anos atrás, sabe que esse tipo de temática já era tratado há muito tempo. Inclusive, se você pegar livros da Mary Shelley, que escreveu o Grande Frankenstein, clássico absoluto, né, da literatura do terror, se pegar livros de Edgar Allan Poe, ele já usava o gênero do terror para tratar assuntos muito sérios. Críticas sociais, Exatamente. Problema do ser humano, psicologia. Assuntos políticos, religiosos, problemas familiares, tudo isso já era tratado no terror lá desde 1920, 1930. E agora vê o gênero pós-terror e soa como um terror inteligente, entre aspas, um terror diferenciado, por isso que acaba soando meio que não intencional, mas de forma pejorativa. Mas você não acha, por exemplo, teve muita gente que foi para assistir esses filmes, né? A gente já mencionou A Bruxa aqui, vamos continuar com ele. Às vezes o cara vai achando que vai assistir um filme de terror tradicional, que é o quê? Com jump scare, com um monstro aparecendo. Eu o que mais li numa crítica já há 2, 3 anos, quando eu falei, 3 anos pelo menos, da Bruxa aqui, muita gente falando, não gostei do filme porque quase não aparece a bruxa, quase não tem susto e tal, não me deu medo nenhum. Então é justamente isso, você não acha que é interessante, é importante fazer essa separação de gêneros, ter ali um subgênero? Afinal, o cinema é cheio de subgêneros, né? Você tem comédia dramática. E aí, o que você pensa sobre isso? Eu não concordo, mais uma vez, porque o gênero do terror possibilita que você aborde diversos temas. E quando você cria um subgênero, é como você estivesse distanciando do próprio conceito original do terror. Eu vou dar um exemplo aqui de um grande clássico do mestre Dario Argento, né? Do subgênero dentro do terror criado, que é o Giallo, que é Suspiria. Suspiria é um filme que poupa comentários aqui, né? É um filme muito mais sensorial do que um filme que traz uma presença física para causar o terror. Vou falar de um filme de drama, mas que tem vários elementos de terror, que é o Cisne Negro,
do grande Aronofsky. É um filme que tem inúmeros elementos de terror, explora inúmeros problemas pessoais, familiares envolvendo a personagem principal. Mas você acha que tem terror em Cisne Negro? Tem. Tem muitos elementos de terror e tal, mas não é um filme de terror. Você pode mesclar vários gêneros dentro de um único gênero e não descaracterizar ele. Por exemplo, tem muita gente que acha que aquele Ghost Story, lembra? É um filme de drama, né? E as pessoas também costumam colocar ele como pós-terror. É porque o elemento do fantasma, ele surgiu dentro das histórias de terror. E existe um elemento fantasmagórico, né? Mas só que Ghost Story não é um filme de terror, é um filme de drama. Não, é um filme de terror. E é sensacional, inclusive. É um filme de drama atmosférico. Não sei se as pessoas às vezes se confundem muito, porque ele é um filme, inclusive, a lentidão dele é justamente para criar toda aquela densidade, o propósito do filme. Mas é um filme que transcende, eu acho, também o drama, né? Porque ele leva ali numa questão do romance. Você tem a ligação entre os protagonistas. A dependência de pessoas. A dependência de pessoas. E não só a Ghost Story. Tem outros filmes também que acabam se aproximando disso. A gente estava comentando aqui, né, no making of, nos bastidores, em relação aos filmes do Jordan Peele, né, que são filmes que claramente tem ali o aspecto de terror, tem suspense e tal. Eles se enquadrariam nesse subgênero que você não concorda que exista? Na verdade, o Corra foi um dos filmes citados pelo Steve Rose na matéria, né? Que é um filme que explora temáticas sociais. Sim. E ele é considerado como pós-terror. Porque isso me soa meio que como é um filme diferente, um filme inteligente de terror, então a gente tem que criar meio que uma característica para ele. Isso não existe. Eu vou dar o exemplo de um outro clássico absoluto, que é o Bebê de Rosemary, do Roman Polanski. É um filme que, se você for olhar entre a proposta do texto em questão ali, fala sobre a questão de como a mulher é vista dentro de uma família, como a mulher é vista através da sociedade e como o Polanski fez isso de forma magistral. Esse é um filme que eu gosto muito, através do cinema. É um dos meus filmes favoritos também de terror, e eu acho que ele casa muito com o que a gente está presenciando no momento do terror atual, que são filmes que eles não vão pelo caminho óbvio, que é aquele caminho... É por isso que o terror me fascina, cara, porque o terror, ele tem uma mescla de gêneros e ele tem uma ramificação, porque você tem o terror slasher, do Jason, Massacre da Serra Elétrica e tal, você tem um terror mais levado pro suspense e tal, aí você pode entrar, né, o Bebê de Rosemary, o Exorcista. Você tem também o lance do terror social, que é aquele terror que, por exemplo, Louco Obsessão, que é um filme que, né, trabalha muito com fantástico, suspense, mas inclusive sensacional, baseado na obra do Stephen King. E você tem terror sobrenatural também. Então, assim, o terror ele vai para todo canto. Mas isso são características do gênero do terror. Quando você cita pós-terror, é como se você criasse um outro gênero. Você cria uma diferenciação do próprio gênero que já existe. Um exemplo basiquinho, existia, né, no caso, um diretor que foi roteirista, produtor, dirigiu muito filme B, que era o William Castle. E ele fazia filme de suspense, só que entrava no gênero do terror e explorava diversas questões pessoais. Tem um filme, eu até anotei aqui para citar, Almas Mortas. Procure esse filme, você vai ver qual a proposta do filme. E ele é um filme de terror, ele não vai considerar como pós-terror. Você não acha que essa nomenclatura, eu não sei, eu tô divagando aqui e tal. Por exemplo, ele quis dizer, o Steve lá, que meio que estipulou isso, ele quis dizer que, no caso, esses novos filmes de terror, apesar da gente já ter visto filmes antigos com essas características... Muitos filmes. O pós-terror não é levando em consideração justamente o que eu mencionei, o terror padrão que as pessoas estavam acostumadas a consumir, e aí ele já é um passo à frente, ele é um passo que que trabalha mais a questão da crítica social, é o próprio gênero, de alguma forma, se levando um pouco mais a sério. Se bem que eu acho que todos os filmes não, mas tanto os filmes mais padronizados de terror, eles também se levam a sério. Mas eu digo no aspecto de trazer o espectador mais para uma visão realista do terror, eu diria. Assim, eu acho que ele não fez a intenção de prejudicar a imagem do terror mais popular.
que tem os chamados jump scares, enfim. Ele fez uma comparação de um terror mais inteligente que se distancia do terror que a gente costuma consumir com facilidade, que é o que chega no cinema, Invocação do Mal, Annabelle, só que o terror tem várias outras vertentes. E isso, querendo ou não, criou um certo preconceito e discriminação em cima do próprio gênero. É por isso que eu acho totalmente errado esse gênero. Pós-terror, inclusive, o próprio John Carter, mestre meu e seu, absoluto, né? Total. Ele já falou na entrevista, citar um pós-terror, ele estranhou. Ele citou o próprio Frankenstein, já trazia temáticas sociais. Um filme da década de 30, pós-terror não existe. Mas assim, não indo contra a palavra do mestre, porque o John Carpenter fez alguns dos meus filmes favoritos, mas assim, os filmes que o John Carpenter fazia são diferentes desses filmes, né? Se você pegar o terror criado em Halloween, o terror criado em O Enigma do Outro Mundo, são diferentes desses filmes de terror que a gente tá citando aqui agora. Mas é terror. É terror. É terror. Não tem por que criar um subgênero em cima desse. Se você for indicar para uma pessoa que talvez não tenha tanto contato com cinema, a pessoa fala, eu quero assistir um filme de terror. Se você tiver que editar, se você tiver que indicar tanto o Halloween quanto a Bruxa, você indicaria os dois na mesma proporção? Explico, falando assim, toma aqui, são filmes de terror. Ou você faria ressalvas, você faria observações em relação? Eu faria ressalva. Qual ressalva que você faria? Se você gosta de um filme mais climático, que te prende pela apreensão, sem muitas cenas de susto, eu aconselho que você assista a Bruxa. Mas se você gosta de um filme que tem um assassino real querendo te matar e que te deixa tenso, eu aconselho você a assistir o Halloween. Os dois são ótimos filmes. Eu particularmente prefiro a Bruxa. Não porque não é um filme mais cabeça e tal, é porque a execução me... Então você ama mais o pós-terror do que o terror? Não, eu gosto de terror, de verdade. Eu gosto do verdadeiro terror. Eu acho que esse termo não é pra existir. Inclusive inventaram até um outro termo, né? Metal terror. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. Gente, quem gosta de terror tem que fazer um estudo. Pode até ser breve pela internet, pelo Google você encontra. Estude a história do terror, que vocês vão ver que toda essa proposta que o jornalista abordou já existia há muitos anos atrás. Eu acho que as pessoas tendem... existe uma necessidade das pessoas de separar muitas coisas. De falar, isso se enquadra nisso, naquilo. Se foge um pouco, a pessoa vai lá e cria um novo gênero. O importante, na minha opinião, é que a gente tem Hereditário, por exemplo, que eu acho um ótimo filme. Também é tido por muitos como um pós-terror, mas eu acho que a gente tá... Se é pós-terror ou terror tradicional... Eu acho que a gente tá ganhando muito, cara. A gente tá vindo aí numa safra excelente. Posso só fazer uma pequena ressalva aqui? Todas que você Hereditário. É um filme que, se a gente for olhar, é um filme muito mais dramático, com um clima de terror por cima. O Exorcista já fez isso. Dramático total. Mas o Exorcista já fez isso. Convenhamos, né? O Hereditário, ele tem uma grande influência de O Exorcista, cara. Com certeza. Aquela, não vamos dar spoiler, obviamente, mas aquela cena final... né, ali na casa e tal, aquilo ali me lembrou Exorcista total. Sim, então, enfim, eu acho que independente de gêneros, independente de nomenclaturas, são filmes, né, por exemplo, claro que tem pessoas que não vão gostar muito desses filmes, por exemplo, aquele filme No Cair da Noite, né? Filme difícil de apreciar, é um filme sensacional. É um filme, mais uma vez, a gente trabalha muito com a tensão, mas é uma tensão a gotas, mas né? Um negócio também, né? Mas aí é que tá, eu acho que depende muito de como a pessoa vai assistir aquele filme. Como que aquela pessoa está se sentindo? Aquela pessoa quer um produto mais direto, um produto mais ali que ela está acostumada, o mais famoso blockbuster, ou ela quer pensar, racionalizar junto com o filme, sentir, né, aquela atmosfera? Mas não precisa criar um subgênero para isso. Pós-terror não existe. Procura o filme lá da Hammer, que você vai ver o que é pós-terror. Bom, então é isso. É só um pitaquinho nosso aqui. Claro que é a nossa opinião. Ainda continuo não vendo problema. E a sua opinião? Qual que é? Deixa aqui nos comentários. Você acha que não tem nada a ver? Você não sabia da existência? Porque eu acho que tem muita gente que... Muita gente desconhece. Então, e isso não tem problema nenhum, tá? Se você não souber do que se trata, porque o pós-terror, né?
Mas afinal de contas, o que você acha desses filmes que a gente mencionou aqui? A Bruxa, Hereditário, Ao Cair da Noite, ou os mais antigos que você falou, O Bebê de Rosemary, Frankenstein, Suspira, enfim. Wilton, mais uma vez, obrigado, galera. Obrigado aí pelo convite. Conheça o canal do Wilton, muito legal, Fora da Sala, se inscreva lá, assista também o vídeo que eu vou participar com ele, que ficou muito legal. E a gente vai ficando por aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui também, clique no sininho para receber as notificações, deixe o seu like, que ajuda bastante o canal. Um grande abraço e até mais!